A fulana do primeiro andar vai agora começar. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Fulana. Vamos continuar com mais calhandrices medievais, mas desta vez não vai ser em Portugal. Vamos viajar até United Kingdom. Como vocês podem ver nas séries sobre as cortes inglesas, as cortes francesas, as cortes, que era tudo muito bonito, com aqueles fatos todos espampanantes, aqueles cabelos todos penteadinhos, a gente não estava lá para o cheirar, pois não? Não havia saneamento, não havia essas coisas todas, as pessoas não cheiravam propriamente bem. Mas vamos falar sobre a dinastia dos Tudor. Os Tudor, há uma série, eu vi alguns episódios, não foi uma coisa que me fascinou assim muito, mas a história interessou-me, principalmente porque foi uma altura que marcou muito a Inglaterra. Pouca gente deve saber que os Tudor não ganharam o trono por herança de família. Não. Usurparam o trono. Henrique VII dos Tudor matou Ricardo III e com isso conquistou o trono à força a Inglaterra. Ou seja, pela primeira vez na história da monarquia inglesa que o trono não passou por laços de sangue. Os Tudor eram muito ambiciosos, eram capazes de vender a própria mãe ou a própria avó ou os próprios filhos para conseguirem chegar lá. E foi assim. Henrique VII matou o Ricardo e conquistou o trono inglês. Ou seja, a dinastia Tudor governou Inglaterra durante 100 anos. O facto de ter ascendido ao trono acabou com a famosa Guerra das Rosas. E com Henrique VII começou a verdadeira monarquia absolutista que alguma vez a Inglaterra viu. E como rei é rei e tendo a família Tudor vindo de uma família nobre, já sabia os meandros de como é que funcionavam os bastidores da realeza. Por isso o Henrique VII teve uma boa cabecinha ao convencer o Papa Inocêncio a criar uma bula, a bula da excomunhão. A bula da excomunhão invalidava qualquer pessoa de chegar ao trono, que era pecado espiritual e era condenado por Deus que alguém conseguisse usurpar o trono aos Tudor. Então começou assim um século de coisas que jamais a gente terá alguma ideia de como é que terá sido viver nessa época. E por mais que haja séries sobre esse período, os livros servem para exercitar a nossa imaginação, porque a nossa imaginação leva-nos aonde nenhuma série conseguirá levar, para termos uma perspectiva mesmo exata de como é que era viver na Idade Média daquela altura. Então passamos para o filho de Henrique VII, o Henrique VIII. Henrique VIII foi o famoso rei que fundou a Igreja Anglicana só para se divorciar da sua mulher Catarina de Aragão, para se casar com a Ana de Bolema. Bolema ou Bolena? Eu nunca sei estes nomes. Bolena. Só para se casar com Ana de Bolena, Henrique VIII, gordinho, rechuchudinho, mas apesar de ser assim um homem que
não primava pela sua aparência, teve 6 esposas. Homem muito trabalhador, no leito matrimonial, muito, muito. A partir do Henrique VIII, tudo mudou. Houve um corte com a Igreja Católica e quem manda aqui sou eu, e eu sou o rei, o Papa, eu sou o dono disto tudo. Henrique VIII conseguiu desmantelar os laços com a Igreja Católica só porque simplesmente não concediam o divórcio. Então, o que é que um rei faz quando tem todo o poder do mundo? Vou criar uma religião que permita o divórcio. Não bastando este escândalo de criar uma religião nova, agora vem as rainhas, porque os reis eram tão fraquinhos que morriam e ficavam as mulheres, ou então ficavam as filhas dos reis. Como o Henrique VIII teve muitas mulheres, também teve muitos filhos. E uma filha que ascendeu a rainha, Maria, que ficou conhecida como Bloody Mary por queimar mais de 300 pessoas. Era uma pena preferida desta dinastia, porque para que torturar? Para que estar ali a arrastar um sofrimento? Não, vai-se logo ou queimar ou decapitar. A seguir à Maria vem a Elizabeth I. A Elizabeth I conseguiu matar ainda mais do que a sua meia-irmã, exatamente. Como a Maria morreu com 42 anos, quem ascendeu ao trono foi a meia-irmã Elizabeth I, filha de quem? Do rei Henrique VIII, com Ana Bolena. Elizabeth I fez, além de mandar mais de 400 pessoas à morte, fogueira, provavelmente, conquistou também, derrotou a Armada Invencível. Ainda agora a parte mais... A depilação no tempo dos Tudor. A depilação não era uma coisa aceita pela Igreja, porque se a mulher veio ao mundo assim, retirar os pelos não... Era mais considerado um pecado. Mas na corte dos Tudor era muito chique e atraente uma mulher com uma testa alta. E como é que as mulheres conseguiam ter assim uma testa alta? Eu vou-vos explicar. Eu estou-me a despentear toda, mas eu vou-vos explicar. As mulheres na época dos Tudor, as nobres, depilavam esta parte. Depilavam os cabelos aqui da testa e até as sobrancelhas para chamar a atenção aqui. Sabem aquela coisa de ter mais dois dedos de testa? Pois nos Tudor eles tinham para aí um palmo de testa. Pronto. Uma mulher com um palmo de testa era uma mulher sexy. Como é que as mulheres na Idade Média depilavam a testa? A maneira mais usual das mulheres era umas ataduras com vinagre, azeite e excremento de gato. Punham as ataduras aqui na testa, puxavam assim o cabelo para ficarem assim com uma testa. Estão a ver? E agora imaginem-me sem sobrancelhas. Isto era uma mulher muito, muito sexy no Tudor. Isto era o normal as mulheres fazerem. No resto do corpo era pecado. Porém, se o marido mandasse a mulher depilar outras partes do corpo, a Igreja autorizava, não era pecado. Se fosse o homem a mandar, era um mundo de homens. Quem mandava eram os homens. Eu tenho aqui uma receita de um livro de 1532 que ensinava as mulheres a remover os pelos corporais. Eu vou dizer, isto não é para fazerem em casa, atenção. Ferve junto uma solução de 1 litro de arsénico e 1/8 de litro de cal virgem. Vá para uma sala fechada e esfregue a mistura na área a ser depilada. Quando a pele ficar quente, lave rapidamente com água quente,
para que a carne não saia. Ora, se isto tivesse dentro daqueles cremes depilatórios que nos anos 90 se comprávamos e dissesse de retire para que a pele não caia, eu acho que hoje em dia todas as mulheres tinham pelos nas pernas. Outra coisa, quem mandava lá em casa era o homem, e o homem tinha todo o poder sobre a sua mulher. Sobretudo se ele achasse que ela falasse demais ou que não gostava que ela falasse em público, ele podia sair com ela com uma trela de metal à rua, que tinha um ferro aqui para ela não falar. E saía com ela assim à rua, sei lá, para dizer a toda a gente que a minha mulher fala demais. Outra coisa um bocadinho não muito higiênica, as mulheres não usavam cuecas. As mulheres não usavam cuecas debaixo daqueles vestidos maravilhosos, lindos. O cheiro ao pé delas não devia ser muito agradável. Porque como tinham várias camadas, usavam primeiro uma bata, o corpete e depois iam pôr as camadas na saia. Isto para que, se elas tivessem vontade de fazer o número 1, podiam ir a qualquer lado e aliviavam-se onde fosse possível. Houve alguns casos que mulheres grávidas que tiveram que sentar rapidamente porque a criança já estava a sair. Isso é o perigo de não usar cuecas. Atenção. Outra coisa muito interessante, a infidelidade sempre existiu desde o homem primitivo. Pronto. Então, o que é que os homens faziam para não engravidar outras mulheres? Porque isso dava pena capital, não era pena de prisão, era mesmo. Então, qual era o tipo de mulher que eles preferiam para dar um pulinho na cerca? Eram as mulheres casadas e grávidas. E como contraceptivos, muito interessante e muito badalhoco. Os homens recorriam à pele de cordeiro. Quanto aos contraceptivos femininos, as mulheres embebiam numa lã vinagre, punham lá para baixo e só depois é que tinham relações. Outras punham pequenos tocos de madeira lá para dentro, para tapar a ida dos para os óvulos. Então, Mas também uma coisa que a gente deve ao Tudor, a peste bubónica que assolou toda a Europa no século XVI, foi porque decidiram que qualquer pessoa com gatos devia arder na fogueira juntamente com o animal. Então, houve um extermínio em massa de amantes de gatos e de gatos, o que levou a um surto de ratos, piolhos, aquelas bichezas manhosas que transmitem os vírus e essas coisas. Chegou a um ponto que o Papa decidiu que não se pode matar mais gatos. E então, com a reintrodução dos gatos na sociedade, pronto, os gatos são bons, porque os gatos protegem-nos. Está aí um bom motivo para se ter um gato. Se virem atentamente as séries de época, não se esqueçam, por trás daquelas saias não há cuecas. Não faziam a depilação e deviam ter piolhos e lêndias e carrapatos no meio debaixo daquelas coisas todas. Não era, não. Assim, nós estamos a ver a série muito confortavelmente no nosso sofá, mas o cheiro não sai da televisão para a gente. Não. Por isso, espero que tenham gostado deste meu episódio de curiosidades, que nem tudo era assim tão bonito. E para a semana temos mais. Beijinhos.